Amém, amados. Nós queremos glorificar o Senhor por mais uma noite, podermos nos reunir em nome de Jesus, nos encontrando com os irmãos, com o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que tem nos sustentado, que tem cuidado de nós nesses dias. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos levantar a nossa voz em adoração e louvor ao Senhor, porque Ele é digno de todas as coisas. E nós queremos orar nesse momento com você que está na sua casa, para tudo que você estiver fazendo. Venha orar com o Senhor, com a gente. E Ele é prioridade, primazia, e Ele merece a nossa atenção nesse momento. Amém? Amado Deus, soberano Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Por mais um dia, Senhor, que nós nos reunimos como corpo, Senhor, em congregação, para elevarmos o nome do Senhor sobre essa terra. Ó Deus, nós cremos que dias melhores virão, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E, Senhor, dias melhores virão. Nós cremos, Senhor, que quando a nossa preocupação, a nossa ansiedade for lançada no Senhor, aí, Senhor, teremos dias melhores. Porque nenhuma palavra contrária, nenhum derramamento de sangue, Senhor, nenhuma lágrima vai, Senhor, nos atingir. Porque a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é quem nos segura, quem nos protege. O Senhor é quem nos sustenta. E nós queremos louvar ao Senhor porque nós reconhecemos isso, Senhor. Por isso nós não desistimos desse caminho, nós não desistimos do Senhor em nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor vale a pena e que todas as coisas, Senhor, passam, mas o Senhor é eternamente. Nós queremos te glorificar, entregar ao Senhor esse culto, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro agradável em tuas narinas, em nome de Jesus. Amém. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
glórias ao teu nome, Senhor. Só tu és maravilhoso, Deus. Só o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O nosso presente, o nosso futuro está, Senhor, em tuas mãos. E nós cremos, Senhor, que nós estamos seguros em ti. E nós cremos, Senhor, que nós podemos confiar, Deus, em melhores dias, porque eles virão, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um dentro de seus lares. Alcança cada irmão, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Traz esperança ao coração aflito, Deus. E a resposta, Senhor, a quem tem clamado ao Senhor por resposta. Nós confiamos totalmente em Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti estamos e somos seguros. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um culto. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra de oferta que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 3, e que diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Bom, aqui o que eu aprendo é que Jesus não se importa com valores, mas sim com a motivação do nosso coração em ofertar e entregar, né, os nossos dízimos e ofertas. E eu queria deixar com os irmãos que quando forem ofertar ou dizimar, seja em qualquer lugar, aqui na igreja, ofertar na vida de algum irmão, que não seja simplesmente pela necessidade, pela obrigação, né? Mas que primeiro o nosso coração venha queimar de amor pelo nosso próximo e, consequentemente, por Jesus. Porque se não tiver amor, como está escrito aqui, nada, absolutamente de nada valerá a nossa oferta e o nosso dízimo. E que a gente venha, sabe, pensar sobre esse versículo que está escrito aqui e refletir sobre o que ele diz. Amém? Em algum lugar aqui dessa tela nós vamos ter o QR Code que vai apontar para o PicPay. Nós temos o Pix aqui também. E você fique à vontade para ofertar e dizimar. Amém? Você que pode, feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, porque em meio às dificuldades, o Senhor nos dá meios, Pai, de ofertar, de dizimar em sua casa, Pai, para aqueles que precisam, Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha colocar nos nossos corações amor, mais amor, Pai, por Ti, mais amor para que possamos ofertar, Deus, na vida do nosso próximo, Pai, seja em qualquer lugar, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar aqueles que ofertaram, que o Senhor venha dar discernimento, Pai, para aqueles que vão administrar as ofertas, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma experiência de Eliseu. E é uma experiência que nós precisamos trazer para as nossas vidas e aplicar aquilo que Eliseu viveu para nós hoje, né? A Bíblia nos diz que houve uma rebelião no céu e 1/3 dos anjos foram expulsos. Isso quer dizer que 2/3 permaneceram nos céus. Então, o maior número de anjos continuam nos céus. Mas este 1/3 que desceu é exatamente o exército de Satanás que tem influenciado vidas,
que estão por trás de líderes mundiais, de autoridades por todo o mundo. Então, muito da maldade que vemos no mundo hoje são por causa desses demônios que têm acesso a essas pessoas, que dão legalidade por causa dos seus pecados a esses demônios, que são os anjos caídos, para agirem através deles. Então, muitas coisas ruins que têm acontecido na humanidade têm demônios por trás. E a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito que está por trás da carne. Então a nossa guerra, ela não é natural, a nossa guerra, ela é espiritual. Nós precisamos aprender, e eu sei que não é fácil, quando alguém te faz o mal, você conseguir entender que por trás daquela ação existe um demônio. Nós queremos justiça, nós queremos que a pessoa que está fazendo mal, ela seja punida. Porque nós não conseguimos enxergar o reino espiritual. Nós não conseguimos visualizar que existe uma influência demoníaca sobre a vida daquela pessoa. E é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos seres espirituais, apesar de estarmos aqui na terra. E a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, as hostes espirituais da maldade que atuam no meio da terra, através de vidas que dão a essas hostes, né, legalidades. Vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver o que está por trás, Deus, de cada ação, de cada pessoa. Que o Senhor possa estar nos dando discernimento espiritual, para que possamos diferenciar entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, aquilo que é da carne e aquilo que é ocasionado por causa de espíritos malignos, Pai. E que a nossa luta não seja travada no reino natural, mas no reino do Espírito, Pai. De joelhos dobrados, porque a nossa maior arma contra os nossos inimigos é a oração. Abre os olhos da Tua igreja, levanta, Senhor, a Tua igreja para guerrear nesta hora tão importante, nesse momento tão difícil que o mundo tem vivido. A igreja precisa se levantar para guerrear, porque nós somos os Teus exércitos aqui nesta terra. E contamos com os Teus exércitos espirituais que estão ao nosso dispor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido de todo o mal. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da Tua verdade, da Tua justiça nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Vou te dar um tempinho para você que quer abrir a sua Bíblia, acompanhar, mas o texto estará na tela para facilitar aqueles que preferem acompanhar a leitura no vídeo. Então diz assim o texto: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Em Israel havia profeta, e esse profeta era Eliseu. E o Senhor fazia a Eliseu saber tudo aquilo que se passava na mente do rei. Tudo aquilo que o rei dizia em seus aposentos, o Senhor revelava a Eliseu, e Eliseu repassava ao rei que podia se preparar para se defender das armadilhas. Hoje precisamos de mais profetas como Eliseu, de mais homens e mais mulheres que ouvem a voz do Senhor
e a declaram com fidelidade, para que nós possamos nos preparar como igreja contra os ataques dos nossos inimigos. E mais uma vez eu friso aqui, os nossos inimigos não são carnais, não são pessoas, são espíritos malignos da parte de Satanás, que tentam destruir a igreja. Mas eles só tentam, porque o Senhor já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é mais forte do que o inferno. Eles podem continuar tentando, mas nunca vencerão a igreja. Muitos que se levantaram contra a igreja em toda a nossa história caíram e a igreja permanece de pé. Então precisamos entender que a nossa luta, ela é uma batalha espiritual. E na batalha espiritual nós precisamos usar as armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. Então precisamos nos revestir de toda a armadura de poder que o Senhor nos dá e guerrearmos através de oração, de jejum, declarando a palavra profética do Senhor, declarando aquilo que está na Bíblia, porque aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então nós precisamos nos apropriarmos dessas palavras e começarmos a declará-las com fé, ousadia e confiança, porque o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. Então no verso 11 diz que isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei não entende muito, dessa realidade espiritual, não entendia. Porque se o profeta sabia aquilo que ele dizia no seu quarto, com certeza ele também saberia da sua tentativa de capturá-lo. O profeta não seria pego desprevenido, porque o Senhor, Ele revela aos seus escolhidos aquilo que está por vir. E Ele diz que Ele não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Então, se Deus revelava a Eliseu aquilo que o rei dizia no seu quarto, não iria revelar a Eliseu o plano do rei em capturá-lo? Então, Eliseu não foi pego de surpresa. Vamos lá. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa ocasião, nesse episódio da vida de Eliseu, o exército celestial que o Senhor enviou para guardar a vida de Eliseu era numericamente maior ao exército sírio, ao exército dos arameus. Mas nós sabemos que o exército celestial, os anjos que permaneceram leais ao Senhor, são 2 vezes mais numerosos do que aqueles que estão com Satanás. Então, o nosso exército, ele é maior. Não importa quantos venham contra nós, nós temos ao nosso lado o exército do Rei dos Reis, o exército do general que jamais perdeu e jamais perderá alguma batalha, porque ele tem todo o poder. O problema é que nós não conseguimos ver esse exército.
E no meio do sufoco, no meio da batalha, nós imaginamos que estamos em menor número, que estamos sós, quando na verdade o Senhor já colocou um exército com cavaleiros, com espadas de fogo à nossa disposição, para nos defender, para nos auxiliar, para guerrear junto conosco. Então Eliseu, ele ora para que o seu servo, para que o seu discípulo também pudesse enxergar este grande exército e ficar em paz. A nossa oração como igreja precisa ser para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver aqueles que estão ao nosso lado e que estão nos defendendo. Então, irmãos, não há motivo para pânico, não há motivo para desespero. Eu sei que a situação hoje não está fácil, muitas pessoas morrendo, e aí quando você sabe que morreu alguém que você conhece, alguém próximo, alguém da família, o desespero aumenta. Porque assim como os espíritos que não podemos ver, nós também não podemos ver esse vírus que nos ataca. Mas o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Então precisamos confiar no Senhor. Confiar que, mesmo que esse vírus tenha sido enviado por Satanás, que se utilizou de pessoas que deram legalidade para que ele as use, o exército que está ao nosso lado é superior em número e em poder ao exército que está com Satanás. E mais uma vez eu volto a reafirmar, a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual, e nós a vencemos espiritualmente. Como? Orando, jejuando, declarando a palavra do Senhor. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E aprendemos mais alguma coisa aqui. Eliseu não precisou de espada, de escudo, de cavalos, de carruagens. Eliseu não precisou confrontar o exército inimigo. Eliseu não precisou brigar com aquele exército. Eliseu apenas orou ao Senhor e pediu que o Senhor ferisse de cegueira aqueles que haviam ido ali para prendê-lo. E da mesma forma que Eliseu orou e Deus atendeu, nós também devemos orar, porque o Senhor nos atende. Então precisamos, irmãos, orar ao Senhor, para que Ele cegue os nossos inimigos, para que Ele fira com cegueira aqueles que se levantam contra nós. Mas também precisamos orar, para que aqueles que têm sido usados por Satanás tenham os seus olhos espirituais abertos, da mesma forma que o servo de Eliseu, que eles possam ver a realidade espiritual, o que está por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque o mundo está se preparando para revelar o anticristo, para revelar aquele que vai se sentar no trono e se declarar Deus. E isso não tem para onde corrermos. Creia você ou não na palavra de Deus, vai acontecer. Então é necessário que antes que ele venha, que o mundo esteja preparado para recebê-lo. E a nossa parte é resistir em oração e em jejum, usando as armas que o Senhor já nos concedeu, que não são naturais, são espirituais. E os seus anjos guerrearão por nós. Eles entrarão nessa batalha juntamente conosco. Mas é a nossa oração que libera a ordem para que os anjos entrem em ação. Se a igreja se cala, os anjos não lutam. Precisamos abrir as nossas bocas.
precisamos declarar, precisamos clamar ao Senhor para que envie socorro. Porque só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode mudar os rumos do Brasil e do mundo. Mas para que Ele haja, é preciso que a igreja se levante. É preciso que a igreja se reúna em oração. Então, se você não faz parte ainda do grupo de oração da sua igreja, se você não se reúne ainda com os seus irmãos para orarem, chegou a hora, irmãos. Porque vai chegar o tempo, e está bem próximo, onde nós não poderemos mais nos reunir. Onde a igreja será perseguida e teremos que nos esconder para podermos orarmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Então aproveitemos enquanto temos liberdade para nos reunirmos como igreja e guerrearmos e lutarmos para que o inferno não avance e não conquiste territórios. Orarmos para que as pessoas sejam libertas das amarras do pecado, para que elas fechem as portas para Satanás, tirando de suas vidas toda a legalidade, toda a brecha que dá autoridade a Satanás para interferir em suas vidas. Então Eliseu disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que eles sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eliseu aqui nesse episódio, ele consegue identificar que os soldados não são os seus inimigos. Os seus inimigos são aqueles que estão por trás dos soldados. São os espíritos malignos que ficam oprimindo o rei da Síria para colocá-lo contra Israel. Então Eliseu agora, ele estava com a faca e o queijo na mão. E ele poderia destruir todo aquele exército. Mas Eliseu usa de misericórdia. E ao invés de mandar matá-los, manda alimentá-los para que eles possam voltar e conseguir chegar até a sua casa, até a sua cidade. Eliseu não se aproveita da situação, não se aproveita de poder decidir sobre a vida e a morte para exterminar seus inimigos, porque ele entende que os seus inimigos não são carnais, mas sim espirituais. E ele poupa a vida daquele exército. E isso serve de ensinamento para nós, irmãos. Porque quando somos perseguidos, quando nos maltratam, nos ferem, e nós temos a oportunidade de revidar a justiça própria que carregamos dentro de nós, brada em nossos ouvidos para que nós façamos o mesmo, para que nós exerçamos o juízo sobre eles, porque se estivéssemos no lugar deles, era exatamente o que fariam conosco. Mas nós não somos assim. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, mas que também é misericordioso, pois teve misericórdia de nós e nos salvou, nos resgatou do inferno, quando éramos ainda inimigos dele. Então, da mesma forma que o Senhor perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós e aqueles que desejam o nosso mal, e não retribuir mal com mal. Eu gosto muito de uma citação do Martin Luther King Jr., que ele dizia o seguinte: só o amor consegue transformar inimigos em amigos. Porque se Eliseu, ao invés de alimentar os soldados
e deixá-los ir de volta para o seu reino, o tivesse executado, nós teríamos agora, ao invés de paz entre Síria e Israel, uma guerra contínua. Porque na briga, ninguém quer ficar no prejuízo. Ninguém quer voltar para casa sem ter dado o último soco. Mas quando alguém decide ficar no prejuízo e para por ali, a briga, a desavença, a agressão cessa. E foi exatamente o que Eliseu fez. Mande-os de volta para o seu rei, para o seu senhor. E quando o rei recebe os seus soldados de volta, sãos e salvos, e toma ciência do que aconteceu e de como eles foram tratados, esse ato de misericórdia comove o coração do rei, e ele decide não mais perseguir Israel. Mas se Eliseu tivesse feito o contrário, o rei de Israel iria querer vingança, ele ia querer vingar os soldados que ele perdeu, e a guerra continuaria. Então precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele sabedoria e discernimento nas nossas decisões. Porque a nossa carne, ela pede, ela clama por justiça, mas normalmente ela pede por justiça para o outro e misericórdia para nós. Que nós possamos ser misericordiosos sempre com aqueles que tentam nos fazer o mal. Porque só o amor transforma. O ódio gera mais ódio. As lutas provocam mais lutas. Somente quando estamos dispostos a viver em paz e a desejar a paz que vem de Cristo para aqueles que nos perseguem, é que conseguiremos acabar com os conflitos e vivermos dias de paz sobre esta terra. Mas para isso alguém precisa ficar no prejuízo. Alguém precisa pagar a conta que não é sua. Enquanto não estivermos dispostos a ficar no prejuízo em favor da paz, a pagar uma conta que não é nossa, para que não haja uma guerra, o mundo não terá paz e viveremos sempre em guerra. Então exerça a misericórdia e deixe a justiça para Deus. Amém? Então, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver o que de fato está acontecendo. Quem é que está articulando todo o mal que estamos experimentando nesses últimos dias? Porque quando a igreja entender que por trás de tudo isso existem espíritos malignos da parte de Satanás, nós estaremos dando o primeiro passo para a vitória. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que, da mesma forma que o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, que o Senhor possa estar abrindo os olhos da igreja, para que possamos ver o que está por trás, Deus, de cada decisão tomada pelas autoridades. Que possamos orar por esses líderes para que eles sejam libertos de toda a opressão, Pai, de toda a interferência demoníaca, para que eles possam decidir, ó Deus, com temor do Senhor e não influenciados por espíritos malignos. Abra os seus olhos para que eles possam ver onde eles estão errando, para que eles venham se arrepender e fechar as brechas, para que Satanás não tenha legalidade para agir em suas vidas. E assim, Deus, nós veremos todo esse mal cessar. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas. Nos dê, Senhor, a força necessária para abrirmos mão dos nossos direitos, para que haja paz. Para não revidar o mal com o mal, mas com o bem. Porque só o amor pode transformar um inimigo em amigo. Só o amor tem o poder de acabar com guerras e conflitos. Enquanto não houver ninguém disposto a ficar no prejuízo, não haverá paz. Não venceremos, Senhor, esta batalha, porque o nosso inimigo é Satanás. E ele já está derrotado pelo poder
e pela autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor guarde agora cada família que está nos assistindo, nos acompanhando, Pai. Que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, possa guardar cada coração e cada mente. Em nome de Jesus, que a Tua paz, ela encha cada lar, Pai. E que o Teu amor lance fora todo o medo. Em nome de Jesus, Deus, nós jogamos por terra agora toda a ansiedade, todo o desespero, todo o pânico, Pai. Eu quero te pedir que o Teu Espírito venha gerar fé, confiança em cada coração, para que possamos acreditar que dias melhores estão por vir, e esses dias não estão tão distantes. Basta que confiemos no Senhor, porque o Senhor tem todo o poder, e a Tua criação não fugiu ao Teu controle. Tudo está debaixo do controle de Tuas mãos. E nada acontece nos céus ou na terra sem a Tua permissão. Se estamos vivendo o que vivemos nestes dias, é porque o Senhor tem permitido. É porque o Senhor tem algo a ensinar para nós. Então, Senhor, ajuda-nos a entender o que o Senhor quer nos ensinar, que possamos aprender o quanto antes, para que o Senhor faça cessar esta pandemia, para que o Senhor faça cessar as mortes, Deus. Toca, Deus, no coração dessas autoridades, dos médicos, que se recusam a tratar adequadamente as vidas que estão sendo contaminadas. Existem 52 cidades onde já não morre mais ninguém, porque os médicos e as autoridades decidiram combater o vírus e salvar vidas. Não estão preocupados com política, não estão preocupados com governos, estão preocupados em salvar vidas. E é isso que importa. A nossa guerra não é contra o nosso vizinho. A nossa guerra é contra esse vírus, é contra Satanás. Então que a igreja possa se unir em oração e em jejum para guerrearmos contra esta situação, para que o Senhor possa reverter todo o mal em bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha curar aqueles que estão internados, que o Senhor envie os teus anjos, ó Deus, em cada leito hospitalar, em cada casa onde tem alguém de quarentena, isolado, Pai, sendo medicado contra esse vírus, para que cessem as mortes por causa de comprometimento do coronavírus, Pai. Em nome de Jesus, envia os teus anjos para ministrarem a cura, Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão internados, Deus, e que nós possamos ouvir nos jornais que acabaram as mortes por Covid-19. Em nome de Jesus. Amém. Então, até domingo, se o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Fique com Deus e que a paz de Cristo esteja no seu lar e no seu coração. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.